Oi! A aula de hoje vai ser esse pratinho aqui de papel machê, que eu vou ensinar todos os detalhes, então fica comigo até o final da aula. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, iniciando o vídeo, tá? Eu fiz mais ou menos essa medida de um pratinho de sobremesa. Aí eu risquei o círculo aqui, aí eu vou pôr um plástico, desses plásticos do supermercado que a gente compra verdura. Aí põe a massa aqui, aí põe a outra, amassa um pouco aqui, ó. Só pra nivelar mais, e depois a gente passa o rolinho de plástico por cima, pra poder fazer direitinho o prato. Aqui com um pouquinho de massa, eu vou preenchendo ali os pedacinhos que tá faltando, pra na hora de passar o rolo, ficar bom. E depois a gente vai pôr em cima do pratinho, que ele tem uma curvatura, e põe no sol pra secar. Assim. Onde tem mais buraquinho, porque não fica, às vezes não fica bem parelhinho, e a gente ajeita. Agora põe aqui, ó. Eu uso normalmente esses dois bastãozinhos de cola quente. Aí ele fica da mesma espessura. Agora põe em cima do pratinho, pra ele ter a curvatura de prato mesmo, né? Aí tem que ajeitar toda a borda dele assim, pra ficar bonitinho. Aí ele vai secar e vai ficar bom. Eu tenho outra aula de prato de parede, até vou deixar o link para vocês verem. Inclusive esse aqui, como eu não tinha massa suficiente para aqui, para fazer a flor, eu vou misturar um pouco da massa verde. Essa massa aqui foi feita com caixa de ovos. Aí eu vou misturar a massa essa da caixa de ovos junto com a massa branca. A massa branca eu vou usar para fazer a florzinha. Mas depois de pintar fica exatamente igual, não tem mistério nenhum. É tudo bem... Essa parte aqui já tá demais, a gente tira. Então, eu vou usar as duas massas, mas o resultado final, depois de pintar, não tem diferença. Eu arrumei todas as beiradinhas aqui, ó, e com plástico, a gente dá uma alisada aqui, ó, pra não precisar usar a lixa depois. Só nas beiradinhas, de repente, eu vou usar a lixa. Eu uso um paninho assim também pra ficar bem lisinha vai ficar melhor. Pode ser feito com a mão, mas eu acho que o paninho ajuda mais. Eu vou pôr a secar, pelo menos um pouco, para depois fazer as pétalas. Eu acho melhor secar um pouco para depois fazer, fica mais fácil. As pétalas da flor. Tá, agora o pratinho tá quase seco. A gente já pode começar a fazer as pétalas. Aqui eu fiz uns concertinhos que rachou. Lembrando sempre que quando a gente vai pôr a massa molhada na seca, tem que pôr cola. Aqui fazer umas pétalas assim, e a gente achata bem e vai pondo na posição que a gente quer. A pétala é um conezinho e depois a gente vai achatando na mão. Eu já ponho um pouco de cola aqui pra secar, pra colar a folhinha. E depois que põe é que a gente consegue arrumar melhor. Aí consegue achatar ela e pôr do jeito que a gente quer. Então, como eu pensei assim, eu quero fazer as pétalas assim. E aqui no meio vou pôr um miolo. Com a pazinha a gente vai dando uma modelada na folhinha. Ela vai pegar o formato do prato. Aqui seria como se fosse o centro, tá? E as outras vão vir, né, de repente, umas 3 ou 4, e vai do gosto de cada um. Até essas outras pode ser um pouquinho menor. Como se fosse uma meia flor.
eu já ponho aqui e já vai fazendo a formatação da folhinha, tá? Então vai ser tudo assim. E aí eu vou fazer tudo e já trago para vocês olharem como é que ficou, tá? Então vai ser dessa forma. Então vai pondo uma ao lado da outra. E fica bonitinho, imagina fazer 2, 3 pratinhos para pôr na parede como se fosse um conjunto. Esse aqui eu fiz pequenininho, tamanho de um prato de sobremesa, mas pode fazer grande. Precisa... Pode ser, de repente faz um maior, 2 menores, faz um girassol, faz outro tipo de flor. Eu pensei nessa aqui, tipo de uma margarida. Uma flor comum. Eu terminei as pétalas, agora a gente põe um pouquinho no saco plástico e alisa, que aí evita de ele ficar feio, a gente não precisa lixar, porque lixar aqui é complicado. Então, o plástico ajuda a alisar. E tem essa ferramentinha aqui do biscuit, que ela tem um cantinho, ó. E essa aqui fica bom pra gente marcar as folhas, as pétalas no caso. Aí o plástico é vida, fica maravilhoso porque fica lisinho. E a gente consegue trabalhar sem ficar grudando as ferramentas na massa. Agora eu vou fazer o miolo. E depois vai ser uma pintura, uma folha aqui. A gente deixa secar. E praticamente assim, a estrutura dele vai estar pronta. Aliás, eu vou botar uma joaninha também, que eu acho que vai ficar bonitinho. Esse miolo pode ser grandão, como se fosse o miolo da margarida. Uma coisa assim, ó. Agora a gente faz uma joaninha pequenininha. 2 bolinhas assim pra fazer joaninha. Olha que amor vai ficar. Vou botar na outra pétala que eu quero, não sei que cor que eu vou fazer, talvez. Tem que pensar ainda. Um pouquinho de cola aqui, ó, só pra segurar. Duas bolinhas bem pequenininhas. Tá. Assim. Aí depois vou pôr pra secar e aqui eu vou fazer uma folha na pintura. Agora tá pronta e vou pôr pra secar. Tá aqui pronto, sequinho. Eu passei um primer, que é um primer caseiro, que eu vou deixar a receita lá na descrição do vídeo, tá? E, gente, normalmente eu não tenho passado, mas às vezes essa aqui eu fiquei com vontade de passar, que eu achei que pode rachar. E o primer evita rachar, como o papel machê contrai, então ele pode rachar. Então o primer evita isso, tá? Então eu escolhi assim, ó. Eu escolhi um marfim pro fundo e um amarelo e um marrom pro miolo. E depois a joaninha a gente pinta de vermelho com preto. Tá, então vai ser uma pintura de base assim. Vai ter que ter mais mãos por causa que esse acetona é claro e esse machê que eu usei no prato é mais escuro, né? Então eu vou pintar assim, depois já trago pra vocês prontinho pra ver como é que ficou. Eu me esqueci de dizer, já lixei, deixei tudo lixado, as beiradas, porque tinha umas partes feias, tá? Então, quando a gente precisa dar uma consertada, eu uso uma massinha corrida, às vezes fica furinho, alguma coisa assim, eu uso massa corrida, tá? Mas no mais, assim, ficou bem bonzinho, não teve muito problema. Tá, fiz uma pintura de base aqui, agora eu vou fazer umas ranhuras na flor. Faz umas bolinhas na margarida.
Eu fiz uma marcação aqui com lápis para fazer as folhinhas. Eu vou fazer assim, só meio grafitado de preto. A textura do papel machê é muito irregular, então às vezes a gente passa o pincel e o fio e a linha desvia. Então a gente tem que, depois de pronto, tem que retocar tudo. Então já retoquei aqui que tinha uns borradinhos. E agora eu vou fazer essa nervura e depois eu vou fazer a joaninha. Tá pronto o nosso pratinho. Passei verniz fosco, mas quem preferir verniz brilhante passa. E aqui por trás eu fiz um ganchinho, ó. Pus um cordãozinho de algodão com um pedacinho de fita crepe, pus cola e a cola seca vai ficar bem firmezinho, tá? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje. E que não foi uma aula muito longa, vai ser uma aula mais curtinha, né? Mas é uma peça que vocês podem fazer com outros elementos, além da flor. Tá? Então é uma coisa bem bonita para presentear, para enfeitar a sua casa. E não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos. E me deixar um like e um comentário, que eu gosto muito de receber o comentário de vocês. Então um beijo a todos e até a próxima!